E aí galera, bem-vindos aqui ao segundo vídeo do canal. Hoje eu vou estar mostrando com os melhores 4 apps pra você conseguir dinheiro. Ó, o primeiro é esse daqui, o AF. Ele todos baixa pelo Google mesmo. Esse daqui é como os outros mesmo. Você baixa jogo completa leve pra conseguir ele. Aqui ó, as formas de pagamento aqui ó. Tem pelo Pokémon, crédito celular. Aqui. Tem um monte, iTunes, sei lá o que. Tem da Google Play. Aí, ó, o meu código é esse daqui, ó. Vocês foram usar, deixa eu achar aqui. Esse daqui, ó. Ele aqui em cima. Vocês foram usar, vocês foram baixar esse app aqui, ó. Aí, o terceiro melhor pra mim. O app Nana. Deixa ele carregar. Deixa ele carregar. Só esse daqui que você tem que fazer pela conta do Google. Mas os outros dá pra você conectar no Facebook. Mas depois dá pra você conectar no Facebook. O AF e o Fronto. Dá pra você conectar pelo Facebook. Esse daqui você também. Você baixa e chega, ó. Você tem que chegar a um level. Eu acho que pra você conseguir colocar o código, você tem que chegar a 15 mil nana. Parece. E o meu código é esse daqui, ó. Vocês foram baixar. Agora o Fronton. Ele é um pouco... Eu acho que ele é um pouco melhor. Ó, já tenho 2.000 e poucos pontos. Aqui, pra vocês conseguirem. Esses daqui, você vai escolher. Você pode... Ó, aqui, ó. Esse de 2.000, você pode ganhar até 2.000 pontos. Esse 3.000 pode ganhar até 3.000. Esse até 7.500. Essas ofertas aqui, quanto você pode ganhar? É tipo assim, você clica nele, aí você vai ver um vídeo. Aí depois você termina de ver um vídeo e aparece tipo uma bolinha. Você tem que ficar clicando pra você conseguir os pontos. Você pode conseguir o máximo, mas o normal assim, você consegue de 3 a 12 pontos tentando fazer isso. Aí também tem como você apostar. Aqui, ó, deixa eu mostrar. Você aposta 10. Deixa eu apostar 10 agora. Vou escolher esse vaso. Vamos ver se eu ganho. Ah, não ganhei nada. Foi só um exemplo. Aí eu já perdi, já que eu não ganhei nada. Aí tem esses dois aqui que eu nunca testei e as ofertas. As ofertas no vídeo passado eu mostrei como adicionar mais oferta, abaixar o da PlayPal, desse adicionar mais, que nem o da Google Play também. Aí no vídeo passado eu mostrei. E só para avisar, nesses 3 aplicativos não existe essa assim de código que dá acima do limite do jogo, não existe. É um jogo que... Não, jogo não, aplicativo. Esse é um aplicativo online, que só dá pra online, então não tem como você hackear ele. Agora o melhor, vamos ao primeiro. O melhor pra mim, esse daqui é um aplicativo já do Google. Todo mês ele vai mandar uma pergunta pra você. Tipo aqui, ó. Eu baixei faz pouco tempo. Essas 2 primeiras não vai contar, mas a terceira já vai valer. Aqui eu já ganhei R$1 pra gastar. Ele já vai direto pra Play Store, pro Google. Esse daqui. Vamos voltar. E desses 3 aplicativos aqui que eu mostrei, esse app Nana, o Alpha e o Fronton, nenhum deles tem como você hackear código pra você ganhar esse monte aí. É só 1.200. É o limite da app. Então foi só isso mesmo. Então falou.